Muito boa tarde, mais uma grande entrevista com a assinatura da Tennis Take. O meu nome é Miguel Seabra e vou estar aqui acompanhado do meu colega e amigo Pedro Coelho para uma conversa com o nome histórico do ténis português e sobretudo aqui da zona de Lisboa, Mário Azevedo Gomes. Bem-vindo, Mário, muito boa tarde. Vamos então para esta grande conversa. Pedro, vai ser uma conversa muito aliciante. Mário, obrigado pela tua presença. Queria que começasses a falar um pouco da tua relação com o ténis, que foi natural e óbvia, já que nasceste numa família de tenistas, não é? Exatamente. Antes de mais, obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em participar nesta vossa iniciativa, que é para bem do ténis e é o que nós precisamos. Claro que toda a família jogava ténis. Eu tinha um campo de ténis em casa, ali na parede, e o meu pai foi campeão de Portugal, portanto, os meus avós jogavam, a minha mãe jogava, toda a gente jogava, e portanto, desde pequenino comecei a pegar na raquete. Fui muito novo para a escola do Estádio Nacional, com 10 anos, onde fiquei ligado toda a vida. Comecei a dar aulas, não tinha ainda 17, e portanto joguei torneios desde miúdo. Na altura não era as facilidades que é agora, não é? Porque nós jogávamos ténis na escola à quarta e sábado, em grupo, 20, 30, conforme. Uns tinham um bocadinho mais jeito que outros, preparação física não existia, não é? E jogávamos torneios, mas jogávamos 4 torneios por ano. Era o torneio de Carnaval, a Páscoa, o Regional, o Nacional e o torneio de Natal. E portanto realmente são tempos um bocadinho diferentes, mas pronto, foi sempre ligado a toda essa a modalidade até agora. Tu acompanhaste aquela fase de transição muito importante, primeiro em Portugal, com o 25 de Abril, o ténis que se tornou uma modalidade um pouco proscrita, porque era considerada uma modalidade capitalista para aqueles tempos, também uma modalidade muito incipiente em Portugal, sendo que internacionalmente houve a adoção do profissionalismo nos torneios do Grand Slam a partir de 1968, e depois aquelas grandes figuras lendárias da década de 70 que catapultaram a modalidade para o novo patamar, e depois também a transição das raquetes de madeira para as raquetes mid-size e de material composto. Como é que tu recordas esses tempos? E começando pela tua juventude no Portugal, que na altura era um Portugal completamente distinto daquele que é hoje. Era completamente distinto. Havia muito menos gente a jogar, naturalmente. Embora a escola do estádio pertencia ao Centro de Iniciação de Ténis de Cusparada, era da Universidade Portuguesa. Portanto, havia algumas pessoas a jogar, mas pouca gente a jogar. E portanto, são tempos completamente diferentes. O 25 de Abril, realmente houve ali uma fase complicada. Na altura eu tinha já 15 anos, 14, 15 anos, porque se sermos considerados um desporto de elite, mas nós na realidade não sentimos muito isso. A grandes diferenças para hoje é no material, porque eu apanhei uma coisa que vocês, calhar, nunca viram, que as bolas eram brancas, as bolas não eram amarelas, eram brancas, jogavam só com bolas brancas. E o Wimbledon foi o último torneio com bolas brancas, a última edição foi 1985, foi quando o Boris Becker ganhou pela primeira vez. Só havia bolas brancas, e as raquetes eram de madeira, naturalmente. Aliás, quando se partia uma corda não se mudava a encordação, não é? Nós não tínhamos capacidade, então mudávamos as duas cordas, mudávamos quando estávamos com mais dinheiro o centro. Portanto, eram situações que não têm nada a ver com a realidade. Hoje os torneios tinham muito menos gente, naturalmente. Não havia tie-breaks, não é? E, portanto, eu cheguei a jogar jogos. O jogo que eu me lembro que durou mais tempo foi um jogo de pares no Estoril, que eu ganhei 11-9, 14-16, 19-17, um disparate assim, uma coisa daquelas que nunca acabava. Pronto, e portanto eu passei por esta evolução toda, e depois com as raquetes, com o fim das raquetes de madeira, que eu bastante sofri, porque eu gostava tanto das raquetes de madeira, e sofri bastante para me adaptar às raquetes, à famosa Max 200, que foi a raquete que eu tive a seguir à madeira. E pronto, e realmente apanhei muito essa evolução, e realmente nos anos 70, com os Borg, os McEnroe e tal, as coisas ganharam uma dinâmica um bocadinho diferente, realmente, e também, especialmente nós em Portugal, quando em 75 o João Lagos formou o DAC no CIF, fez um acordo de confederação e deu uma dinâmica grande às seleções nacionais juvenis. E fez antes disso apenas o Alfredo Vaz Pinto fazia estágios com os jogadores de Lisboa. Nós tínhamos estágios de verão em que ele fazia tudo oferecido, não é voluntário, era só por amor à camisola. Reuníamos ali no Estádio Nacional. Depois disso, o João Lagos, então, em 75, fez um grande estágio pós todas as seleções nacionais juvenis,
E foi quando começámos então a participar, as seleções nacionais juvenis começaram a participar nos campeonatos europeus e a ir representantes ao Roland Garros, Wimbledon, etc. Aliás, eu e Jerónimo Paulo, foi a primeira saída do nosso escalão, fomos jogar no Internacional de Júniores de Roma, no Fórum Itália, quando está a decorrer agora o Open, em 75, ou seja, já nem me lembro, julgo que foi 75. Incrível. Foi 75. Tu fizeste como o John McEnroe, passaste as raquetes de madeira para a Dunlop Max 200 grafite. Isso são as melhores raquetes que eu tive. Hoje em dia até se consegue ver alguém que tenha aprendido a jogar com raquetes de madeira, mesmo jogando com raquetes oversize, consegue-se ver a técnica. Mas eu gostava de fazer uma pergunta muito específica. Tu tens alguma razão, ou atribuis alguma razão para o facto de em Portugal o ténis estar tão atrás de todos os outros países na altura? Ou era uma questão portuguesa que também tinha a ver com o regime? Consegues encontrar uma explicação? Eu não sei se tem a ver com o regime, eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que há várias razões e que não são diferentes do que é agora em muitas coisas. Primeiro, a maneira como se ia ao desporto, não é? A maneira como se ia ao desporto, e principalmente sem ser o futebol, os outros esportes, o ténis era uma brincadeira, não é? Portanto, as pessoas jogavam porque era uma brincadeira e, portanto, não se atribuía aquela importância ao jogar ténis, ao praticar e ao treinar e essas coisas como se faz agora. Depois eu acho que havia muito pouca carga competitiva, não é? Porque nós jogávamos 4 torneios por ano ou 5 torneios por ano e, portanto, quando competíamos com um jogador estrangeiro, já nessa altura fazia diferença. Portanto, agora já se ultrapassou isso, mas durante anos e anos e anos, aliás... Eu sei bem disso, que eu estive na Federação. Os jogadores portugueses, os melhores jogadores portugueses de um determinado escalão juvenil faziam 5 torneios por ano e os da mesma idade, dos mesmo escalão, nos países da Europa, jogavam 15, 20 e, portanto, havia sempre um atraso aí e nós muito sentíamos e íamos jogar com um estrangeiro e psicologicamente já estávamos perdidos mesmo antes de jogar e sem saber se éramos melhores ou piores. Não é? Deixa-me só pegar nas tuas palavras. Nesse tempo, que ideia que vocês tinham do ténis lá fora? Conheciam os campeões? Conseguiam ter também alguns sonhos de vir a ser como eles ou nem por isso? É assim, eu vou dizer sinceramente, eu pessoalmente nunca tive sequer sonho de ser jogador de ténis. Aliás, curiosamente, nesse estágio que foi organizado em 75, em que vieram os jogadores todos, na altura o Alfredo Laranjinha, que estava a organizar o estágio com o João Lagos, entrevistou todos os jogadores e perguntaram a todos o que é que queriam ser. E quase todos queriam ser jogadores de ténis. E eu disse que queria ser engenheiro agrónomo. E eu fui dos poucos que ficou ligado ao ténis na realidade e os outros foram para engenheiros. Pronto, portanto, eu nunca fui muito ambicioso e, portanto, aliás, fui acusado disso muitas vezes. Como nunca fui muito ambicioso, nunca pensei sequer em vir a ser jogador de ténis. Acabei por deixar correr e acabei por jogar ténis. Via realmente, porque eu, como a minha família jogava ténis, conhecia os campeões todos espanhóis. Aliás, eu vi jogar o Santana no Estádio Nacional, a Taça Davis contra a Rodésia, porque não puderam jogar na Rodésia e jogaram em Lisboa. Portanto, acompanhava, sabia, conhecia os jogadores. O meu avô materno estava muito ligado aos franceses, portanto, sabia muito bem a história, sabia muito bem, acompanhava essas coisas, mas a maior parte das pessoas em Portugal não conhecia muito, não é? As pessoas do ténis sim, mas a maior parte da população em Portugal não conhecia os campeões, até ao Borg e ao McEnroe. Eu acho que as pessoas não conheciam os Santanas e esses jogadores todos. Sim. E depois chegaste a estar na Taça Davis, na seleção da Taça Davis. Conta lá essa... Eu tive um ano na equipa da Taça Davis. Eu fazia parte da equipa da Taça Davis acho que 82, 83, não tenho a certeza. Quem estava a dar os treinos era o David Goodman, que era um americano que o João Lagos foi buscar para trabalhar cá, e 15 dias antes da Taça Davis eu por acaso estava a jogar bastante bem, até tinha ganho os meus jogos todos de preparação com os meus parceiros, e 15 dias antes fiz uma ruptura na virilha, no aquecimento, no campo central do Estádio Nacional, e depois o treino não estava a correr muito bem, e o David ficou muito zangado e mandou-nos correr, e tive 45 minutos a correr num antigo hipódromo e arrebentei com a perna completamente, e portanto a Taça Davis foi-se. Pois, tu acompanhaste aquela altura em que começaram a surgir os primeiros torneios, as primeiras organizações do João Lagos, os primeiros prize monies e depois também os primeiros eventos internacionais, os famosos circuitos satélite. Como é que tu viste essa aparição de um formato um pouco mais profissional perante uma modalidade que era basicamente amadora, não era? O ténis era um desporto de lazer, não era visto como uma profissão. Exatamente. E tu foste um dos primeiros profissionais, porque dedicaste completamente a tua vida à modalidade.
Sim, eu tenho sorte, eu por acaso é um dos aspectos que eu falo muitas vezes, que eu acho que falha muito no ténis cá em Portugal, é a história do ténis. Porque a maior parte dos novos jogadores, dos treinadores, mesmo os treinadores, não conhecem a história do ténis. E realmente estas fases são importantes e era bom que se falasse mais nelas. Mário, é para isso que nós estamos cá. Exatamente, ainda bem. Porque as pessoas não sabem e deviam saber, porque realmente... Antigamente era muito mais difícil do que é agora, muito mais difícil, não estou a dizer que é mais difícil jogar bem, mas que era muito mais difícil ser jogador ou ser treinador do que é neste momento. E realmente eu tive sorte porque apanhei essa transição toda. Eu apanhei o primeiro circuito Martini, que foi o primeiro circuito de prize money em Portugal, que o João Lagos organizou, e que nós jogámos o Masters nos Salesianos do Estoril. E depois no final bebiam Martinis? Não, bebíamos água. Quer dizer, porque, pelo menos às vistas. O Grande Prémio Martini, depois o Grande Prémio Gillette, que teve uma série de torneios também muito bom, e eu julgo que nós jogámos os Masters, foi no Pavilhão dos Esportes, julgo eu. E depois o TMN, pronto, portanto, eu apanhei essa evolução toda, quando o João Lagos começou a organizar essas coisas, que teve realmente uma importância fundamental, porque todos os jogadores da nossa época conseguiram começar a dedicar-se mais à modalidade e a jogar prize monies e depois os circuitos satélites, não é? Que nós jogávamos pelo país inteiro, andávamos de um lado para o outro. E quando um português ganhava uma eliminatória numa etapa de um circuito de satélites, era uma festa. Houve alguns que ganhavam, porque havia alguns dos jogadores que jogavam bem, só que não estávamos muito habituados, mas eu lembro-me que cheguei no primeiro circuito satélite, que eu ganhei alguns jogos, um sul-africano no Estoril, e depois um Chega, e depois não sei o quê, ainda tive um ponto ATP, não sei como, porque fui para um Masters, fui parado a um Masters, que aquilo havia 4 torneios e depois o Masters. E os jogadores que eram parados para o Masters ganhavam um ponto. Mas o Manel de Sousa, o Manecas, o Miguel Soares, o Sénio Marques, jogavam bem. E os irmãos Cordeiro, os irmãos Manel e Pedro, que eram mais novos, mas mais novos que eu, mas que pronto, começaram a aparecer. Portanto, apareceram vários jogadores, Jerónimo Paulo, Luís, havia muitos jogadores que jogavam bem e se dedicaram bastante, não é? Pronto, é verdade que o primeiro jogador de português a ir para fora jogar torneios foi o Alfredo Vaz Pinto, mas depois o Miguel Soares, o Manuel de Sousa, o próprio Luís Filipe, os irmãos Cordeiro, já começaram a jogar ténis internacionalmente e a jogar bem, não é? Eu lembro de ver o Zé Manel e o Pedro Cordeiro fazerem excelentes jogos de paz nos circuitos satélites. Lembro de ver o Manecas fazer um jogo fantástico e na qualificação do Open de Portugal, o primeiro Open de Portugal. 1983, está num torneio do Grand Prix, que era o equivalente ao ATP Tour. Que eu também joguei e que ganhei a primeira ronda, mas é um português, que era meu aluno. No qualifying. Depois perdi a segunda. E o Manecas ganhou um sueco que era o Nistram. Fez uma joga fantástica e ganhou. Eu lembro de ir jogar um torneio Algarve Andaluzia em Granada, e o Manel de Sousa, o Manecas ganhou ao Salvador Cabeza, que tinha sido Taça Davis de Espanha no ano anterior. Portanto, havia bons jogadores. Nós tínhamos era realmente pouca mentalidade, pouca competição, pouca coisa. Mas... Foi aí que o estado de espírito começou a mudar. E as coisas começaram a mudar. O João Cunha Silva, que teve uma abordagem muito profissional da sua carreira, e tu falaste aí vários nomes de title sponsors, patrocinadores, também as marcas começaram a entrar no ténis e a partir daí a coisa descolou. Eu recordo-me de te ver jogar um Open de Portugal em 1986, um Challenger no Jamor, com a tua Max 200 grafite, e a partir daí então começaram aqueles, depois dos circuitos de satélite iniciais, os Challengers, o primeiro, o Estoril Open organizado pelo João Lagos em 1990. Como é que tu recordas esses primeiros anos do torneio no Jamor, sob a batuta do João? Tenho boas memórias. Eu sei que para mim que trabalhar no Jamor eram bastante complicados, porque quando havia os Opens nós não podíamos jogar e era uma confusão, mas conseguia-se sempre arranjar forma de conciliar as coisas. Agora que deu um grande impulso à modalidade, é verdade que deu. É verdade que deu porque chamou cá grandes jogadores, não é? Mesmo o Open antes do João Lagos, o primeiro Open de Portugal, afinal foi o Vilander com o Noah, não é? Portanto, repetiram depois a final em Roland Garros com o vencedor contrário. E portanto, e depois disso tivemos cá grandes jogadores a jogar muitos torneios bons. E claro que depois este Open de Portugal que começou com o João Lagos, pronto, a história ainda está em cima da mesa, não é? Houve aquele interregno, mas o Estoril Open, sim. O Estoril Open continua a ser um marco, não é? E não há dúvida que a seguir ao Estoril Open as pessoas parece que ganham mais vontade de jogar ténis. É engraçado que há imensa gente que aparece nos clubes a jogar ténis depois do Estoril Open.
Há um incremento na venda de bolas, raquetes. E as pessoas já procuram. As pessoas em Portugal não têm muito hábito de ir ao clube ver os jogos de ténis. Como vocês sabem, as pessoas em Portugal, nós fazemos taças Davis e ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Nós não temos o hábito de ir ao clube ver o ténis. O que faz impressão, mas é verdade que é assim. Eu, para mim, falo que eu durante anos e anos nunca me deslocava para ir ao estádio ou ir ao CIF a ver a taça Davis. O que realmente é esquisito. Mas o português é um bocado assim. E quando nós chegamos, por exemplo, outro dia, quando foi a Taça Davis na Maia, ou quando foi outro dia aquelas finais do Open do Eiras, aqui que a Federação organizou no estádio, em que jogou o Gastão Elias, as bancadas estavam cheias e foi empolgante, realmente é satisfatório quando se vê isso. Eu acho que cativa as pessoas, que é importante para as pessoas perceberem a modalidade, conhecerem a modalidade e gostarem de ir ver a modalidade. Embora naquela primeira fase do pioneirismo do ténis nacional não eram muitos, mas eram puros e duros, ou seja, as bancadas do também denominado Centralito estavam bem cheias para os grandes campeonatos. Para talvez passarmos para uma fase mais contemporânea da tua carreira enquanto profissional de ténis e também dirigente, eu gostava que me dissesses qual foi o teu ídolo na tua juventude e também os jogadores que mais te marcaram, não só enquanto contemporâneo de outros jogadores portugueses, como técnico, e tu viste naquela transição que hoje em dia é lendária dos anos 70 e os anos 80. Eu sinceramente, ídolo, nunca tive muito, porque, não sei porquê, mas tem a ver com a minha maneira de ser. Eu realmente, o jogador que eu gostava de ver jogar era o Nastase, o Ilie Nastase, gostava muito, e depois do McEnroe. Cá em Portugal eu admirava muito o Alfredo Vaz Pinto, que realmente era um lutador, era uma garra e pronto, e dava tudo o que tinha, e aquilo era um amor pela modalidade. E foi um grande formador. E foi um grande formador, aliás. Deu-me os cursos de treinador, também os cursos de treinador ao Pedro. O Alfredo Vaz Pinto, durante mais que uma década, deu todos os cursos de treinadores que havia em Portugal. Todos os cursos de treinadores. E fez sempre completamente por amor à camisola e por determinação e interesse e prazer em ensinar. O Alfredo tinha uma coisa fantástica que era, nós estávamos a treinar com ele, eu treinei muitos anos com ele, e o entusiasmo dele a treinar era sempre de tal maneira que entusiasmava as pessoas, e nos cursos de treinadores era igual. O Alfredo dava o curso com entusiasmo. Portanto, eu fiz o primeiro curso de treinadores que houve cá, aliás fiz todos, durante os primeiros cursos fiz todos, e com o Alfredo e outros depois internacionais, o Bramanek e os que vieram cá, eu fiz os cursos todos e pronto, e acompanhei esta também evolução. É giro, porque eu também comecei, os primeiros treinadores credenciados com curso e tal, eu apanhei logo tudo desde o princípio, porque já foi há tantos anos. Não sei se é bom ou se é mau, mas já foi há muitos anos. E tornaste-te treinador ainda com a idade júnior? Eu comecei a dar aulas na escola de adultos, curiosamente era a única pessoa que não era adulto na escola, era eu, que eu na altura jogava benzinho. E para não deixar o ténis, o meu pai pediu ao Alfredo e eu fui dar aulas para a escola de adultos. Depois voltei para o ténis outra vez. No ano a seguir começaram os tais estágios e eu fui à seleção e depois comecei a jogar. E eu dava aulas e jogava competição, portanto, e a competição, o nosso nível não era mau, não era dos melhores, mas pronto, andava ali no topo e jogava e dava aulas ao mesmo tempo. Portanto, nunca parei de dar aulas e fui sempre, e desde os 18 anos fui treinador de Jamor. Fui treinador de Jamor, da competição do Jamor com o Alfredo Vaz Pinto, e ele depois largou desde os meus 18 anos e, portanto, era jogador e treinador todo ao mesmo tempo. Treinavas a dar aulas? Treinava também. E tive grandes jogadores. E nessa carreira já de treinador, também nunca foste muito ambicioso também? Nunca quiseste ter a tua escola de ténis? Eu acho que deixei sempre as coisas correr e elas aconteceram naturalmente. E agora olho para trás e gosto daquilo que vejo, porque eu realmente no Jamor, a escola que eu fiz, a escola com quem eu trabalhei com várias pessoas, mas na competição era eu praticamente ali, naquela fase era só eu, e as coisas correram bem, e tenho muitos jogadores que saíram de lá a jogar bem ténis, o Bernardo Mota, o Bruno Fragoso, a César Marques, uma data de bons jogadores que eu fiz ali a jogar, e o André Mota, e que jogam bem ténis, e muita gente que também jogou bem ténis e que agora tem outras profissões, mas que aprenderam a jogar ténis comigo, e isso eu olho para trás e gosto daquilo que fiz como treinador. E trabalhei muito com as seleções nacionais juvenis também, várias vezes, com vários escalões.
Depois de todas estas recordações históricas, vamos passar para uma outra dimensão da tua carreira, toda a parte do dirigismo e toda a tua atividade associada ao ténis da zona de Lisboa, da parte do fomento e da parte também da formação. E, afinal de contas, o papel que uma associação regional deve ter. Vamos ver, a minha atividade do dirigismo, eu acho que, pensando um bocadinho naquilo que estávamos a falar, da história do ténis, naquela fase, uma pessoa acabava por fazer um bocadinho de tudo, não é? E eu, desde muito novo, quando comecei a dar aulas, comecei a organizar a escola do Jamor e a competição do Jamor e aquilo tudo. Nessa altura, nós começámos já a dar uns passos no dirigismo, não é? Primeiros cursos, desde a Associação de Lisboa, é de 80, acho eu, não tenho a certeza, 80, eu tive 10 anos de diretor técnico da Associação de Lisboa e, portanto, além de organizar os interclubes, os campeonatos regionais, essas coisas todas, fazíamos muita coisa na Associação na altura, como diretor técnico. Começámos os célebres conselhos de escolas na altura. E, portanto, isto acabou sempre por ir acontecendo. Depois saí de diretor técnico da Associação de Lisboa, fui para diretor técnico da Federação durante uns anos. Depois saí da Federação e fiquei presidente, candidatei-me, não foi bem candidatar, pediram-me e eu fui para presidente da Associação de Treinadores, tive 10 anos presidente da Associação Portuguesa de Treinadores de Ténis. Depois saí, cansei-me um bocadinho, sinceramente, e acabei por sair e afastar-me um bocadinho do dirigismo. Tive ali 3 ou 4 anos que não fiz nada e depois, com os problemas que surgiram na Associação de Ténis de Lisboa, em conversa, desafiaram-me e eu aceitei e, portanto, é um bichinho que está cá e que, sendo eu profissional do ténis, vivendo do ténis, não consegui dizer que não e, portanto, abracei mais esta etapa do dirigismo como presidente da Associação de Ténis de Lisboa. Entretanto, também fui vice-presidente da Confederação Portuguesa de Treinadores, que foi uma experiência interessante também. Tive 8 anos na Confederação dos Treinadores de Portugal, que é uma coisa que foi bastante interessante, com as modalidades todas. Foi bastante giro. E agora, pronto, na Associação de Lisboa, a Associação de Lisboa é a maior associação do país, não é? Porque é que tem mais clubes, mais campos, mais jogadores. Em algumas coisas não é a maior, mas pelo menos no aspecto geral seria a maior associação. Nós não temos muito, nós portugueses, não somos muito dados ao associativismo, que é estranho, mas não somos, porque os clubes, o que eu sinto na Associação de Lisboa é que a Associação é uma associação de clubes. E os clubes, na realidade, participam pouco no que é a vida da associação. E é pena, porque tirariam muito mais vantagens se participassem mais, se fossem mais colaboradores, porque os clubes só gostam de vir falar connosco quando precisam de alguma coisa. Até lá não falam. E nós chamamos e eles não vêm. Mas há muitos clubes. Realmente, quando eu comecei a jogar, havia 4 clubes ou 5 em Lisboa e agora na associação há 67. Portanto, há muitos clubes. Há muitos clubes a trabalhar bem. Neste momento há muito mais treinadores credenciados e que trabalham bem, o que é bom. Já há muitos clubes que trabalham bem na formação, que é muito importante. Porque os miúdos mais pequenos são a base da vida dos clubes e quando os clubes não trabalham na formação, o clube não cresce muito, e os clubes que trabalham bem na formação crescem, e realmente há vários clubes em Lisboa a trabalhar bem. Eu diria que falta um bocadinho, às vezes, de uma linha orientadora em alguns clubes. Nós temos alguma dificuldade em perceber o que é a responsabilidade do clube, o que é que não é a responsabilidade do clube, não é? E o ténis nasce nos clubes, pronto, e portanto as pessoas para jogar ténis têm que ir para os clubes, os clubes têm campos, os clubes que tratam dos campos, que se organizam, e depois há clubes que querem fazer tudo, e há coisas que dá para fazer, outras que não dá para fazer, e portanto que nós chegamos, por exemplo, à competição, temos algumas dificuldades em perceber onde é que deixa de ser a responsabilidade do clube, ou onde é que o clube devia pelo menos ir buscar outros apoios. E em termos, porque depois o que acontece, e vamos ver, por exemplo, estes 2 anos, depois da pandemia, o ténis beneficiou bastante. Os clubes neste momento, em Lisboa, e eu julgo que no resto do país inteiro também, porque eu já tenho falado com os presidentes das outras associações, há mais gente a jogar ténis outra vez.
Não é só por causa dos nossos bons jogadores, realmente o João Sousa foi importantíssimo também porque fez uma carreira fantástica e as pessoas todas começaram a ver muito mais por causa do João Sousa, é verdade, mas agora, depois da pandemia, com as alterações na vida das pessoas, com pessoas a trabalhar em casa, a poder gerir de outra forma o seu tempo, nós vamos aos clubes e há muito mais pessoas a alugar os campos e a jogar ténis de manhã do que havia antigamente. Antigamente os clubes estavam fechados de manhã e agora tem muita gente a jogar. Também beneficiámos muito porque as outras modalidades, as modalidades coletivas e de pavilhão, tiveram fechadas muito tempo. Portanto, as pessoas, para não estarem paradas, procuraram o ténis, que era das modalidades mais fáceis para jogar e que abriram mais rapidamente. E, portanto, beneficiámos muito e aí, em termos de fomento, foi importante. Mais esse fomento do que o fomento feito pelos clubes. Porque alguns clubes fazem fomento, há muitos que não fazem nada, ficam à espera que aconteça. Pronto, e tem acontecido. Agora temos que ter a habilidade para saber aproveitar esta onda, porque senão as coisas podem mudar outra vez. Olha, só umas perguntas rápidas também para sabermos do que é que estamos a falar. Falaste em 67 clubes, mas são 67 clubes filiados em competições de clubes ou são clubes com instalações próprias? Não, são clubes membros da Associação de Ténis Lisboa. Há dois tipos de sócios na Associação de Ténis Lisboa, podem ser membros efetivos ou membros eventuais. Membros eventuais podem não ter instalações próprias. Pode ser um grupo desportivo que aluga campos num determinado clube, ou que tem um clube, alguém que lhe empresta um campo. Tem que ter alguém que lhes empreste campos, mas não tem que ter instalações próprias. Clubes com instalação própria são os sócios efetivos, aí são 43 neste momento. Há outros que têm instalações e que não são sócios efetivos. Pronto, porque falta-lhes outra coisa qualquer. Há várias, tens que ter instalações, tem que ter pelo menos um campo, tem que ter 10 filiados na federação e tem que ter figura jurídica. Portanto, que se há um clube que não tem uma destas três coisas, não pode ser sócio efetivo, portanto pode ter campos e não ser sócio efetivo. E há vários. Qual é o orçamento anual da associação? Este ano o orçamento roda aos 200 mil euros. E isso é aplicado que tipo de programas? O orçamento da associação é para os técnicos que trabalham na associação. A Associação de Ténis de Lisboa, neste momento, é responsável por gerir o Centro de Ténis de Monsanto, que é uma dor de cabeça grande, que tem um custo grande, e que pela primeira vez desde que eu estou na associação, aliás, não deu prejuízo. Foi este ano. Até os outros 5 anos anteriores deu sempre prejuízo. Este ano não deu pela primeira vez, porque há muito mais gente a alugar campos e há muito mais gente a ir lá jogar, e nós temos lá os campeonatos regionais todos. Mas nós, portanto, as nossas despesas são o Monsanto e os funcionários todos do Monsanto, que são vários, não é? E depois a equipa técnica e os administrativos da associação, e depois nós investimos na organização dos campeonatos regionais, que são muitos, e que nós temos investido de forma a dar qualidade aos campeonatos regionais. Investimos muito nas seleções regionais juvenis. Nós temos um programa de seleções regionais. Cada escalão etário juvenil tem um capitão da seleção, tem um capitão da seleção que faz 3 ou 4 atividades por ano, e a associação suporta essas atividades. Isso é o bolo mais principal dentro do nosso investimento. E depois, no fomento também temos um técnico também para o fomento e apoiamos os clubes em certas atividades que se pedem de fomento, também apresentamos, também ajudamos. E depois as outras atividades que vamos fazendo, por exemplo, nos últimos 2 anos não fizemos por causa da pandemia, mas fazíamos um jantar de campeões para distribuir os prémios dos campeões regionais deste ano. Nos últimos 2 anos não fizemos, isso era um custo grande também. Pronto, fazemos alguns torneios sociais que têm poucos anos, começámos há pouco tempo, que são importantes, que é o Ladies Doubles, que é um torneio de senhoras, pares, só para elas se divertirem, que acaba com o cocktail e tal, que se é feito nos clubes, mas nós também patrocinamos. É um circuito de escolas de adultos que nós também ajudamos. Portanto, há ali uma série de atividades que nós... E em termos de número de atletas, deves saber bem de cabeça o número de filiados, mas depois o número de atletas que jogam aqui na zona de Lisboa, tens alguma ideia? Consegue? Porque é um número que ninguém sabe, eu diria, tira-se muito para o ar estimativas. Eu diria que é uma das lutas que esta direção da associação tem tido nestes anos, que era aumentar o número de filiados na Associação de Lisboa. Aliás, nós temos feito pressão
com as outras associações regionais e com a Federação, porque achamos que não era só em Lisboa que devia aumentar. Porque ainda há pouco tempo, numa reunião da Tennis Europe em Portugal, o presidente da Federação apresentou um trabalho muito interessante e disse, que aliás disse na Assembleia Geral da Federação a seguir, que nós em Portugal tínhamos 257 mil praticantes de ténis, mas na realidade temos 21 mil licenças. E do nosso ponto de vista, toda a gente devia ser filiada e, portanto, devíamos ter 200 mil licenças e não 20 mil. E em Lisboa nós acabámos o ano passado com 4.830 licenças, o que é bastante pouco, tendo em consideração que o Porto tem 6 mil. O Porto tem 6 mil, nós temos muito mais clubes que o Porto, muito mais campos, muito mais gente, e devíamos ter mais licenças, não temos. Este ano vamos chegar finalmente aos 5 mil, era uma meta que eu tinha posto há 5 anos atrás, estamos um bocadinho atrasados. O processo da licença em si é um processo importantíssimo, mas tem sido pouco acarinhado, porque é um processo complicado, não está modernizado, tem que ser modernizado por forma as pessoas tirarem a licença de uma forma simples, sem ter muita complicação, muito papel. E isso tem atrasado muito, e há muitos clubes, já neste momento, aliás, a Associação tem premiado também, de alguma forma, quando há subsídios e tal, os clubes que trabalham bem, que têm muitos filiados. Há clubes que trabalham muito bem e que têm muitos filiados, e há clubes que não querem nem saber e, portanto, têm muito poucos filiados em relação àquilo que deviam ter. E era importante terem muitos. Há clubes que até inventam filiados para ganhar subsídios. Há um caso lendário que é de um cãozito que estava federado para depois... Agora em Lisboa isso não acontece. Eu não sei se aconteceu. Neste momento em Lisboa todas as licenças são devidamente... são entregues a documentação toda devida, e se não tiver tudo completo não contam. Há aqui um problema complicadíssimo a nível nacional que tem a ver com o tipo de licença, e isso tem sido uma guerra que eu tenho perdido diretamente com as outras associações. Eu tenho pena, que é o facto das licenças serem de jogador e de praticante, porque há licenças de jogador e licença de praticante. De competição e lazer. Quem joga competição tem que ter uma licença de jogador, que obriga a uma apresentação do exame médico. Quem não joga competição oficial, pode jogar competição de lazer, mas quem não joga competição oficial, basta-lhe ter a licença de praticante, que não obriga a exame médico, tem que ter um termo de responsabilidade. Sim, o exame médico começou a aparecer na década de 80 e recordo que havia muita gente, não estou para isso. Há sempre aquele entravezinho, e a mentalidade portuguesa é verdade, deixar... mas o que é certo é que eu na altura, eu lembro de estar com o Zé Carlos Santos Costa em Roma, por acaso em Roma, num simpósio europeu, e fazermos uma ronda pelos delegados das outras federações, e só havia 2 países que obrigavam o exame médico. Naquela altura, isto foi em 94. Os países, ninguém pede exames médicos aos jogadores de ténis, só a alta competição. Este processo que aconteceu nos anos 80, eu lembro na altura, teve a ver com as pessoas que estavam na altura ligadas ao entendimento esportivo, aos políticos da altura, e puseram essa história que é preciso um exame médico para toda a gente que tirar a licença. Eu pessoalmente, eu respeito quem acha isso, eu acho que não devia ser assim. Eu acho que toda a gente que pratica modalidade esportiva, aliás, há modalidades que isso acontece, porque se nós formos jogar ténis de mesa, ou golfe, ou forem fazer remo, quando se inscrevem em qualquer sítio, pagam logo a licença da federação, ninguém lhes pergunta se querem ou não. Tem que ser. E não precisa de exame médico. Pronto. Eu percebo que um atleta de alta competição precisa de exame médico, naturalmente. Um atleta normal não devia precisar de exame médico, tem que ter responsabilidade e tem que saber. Nos outros países ninguém pede. Em França, em Espanha, ninguém pede exames médicos para ninguém. Só para a alta competição. E porquê é que achas que não há mais associações a pensar assim como tu? Porque acho que todos tinham a ganhar com o maior número de licenciados. Concordam comigo em algumas coisas, e depois quando porque isto tem uma história, não vale a pena estarmos a falar agora aqui, que tem uma história que foi uma coisa que aconteceu aqui há uns anos, e que da forma como se valoriza as licenças de praticante e de jogador, que tem a ver com, é sempre a mesma conversa, com a distribuição das verbas do contrato de programa do IPDJ para a Federação e da Federação para as associações. Exatamente. Que é distribuída em função do número de licenças. Daí os tais que e há uma valorização dos jogadores. A licença de jogador vale 3 praticantes. O que acontece é que em Lisboa, enquanto eu for presidente, não entra nenhuma licença de jogador que não tenha exame médico. Infelizmente, nos outros lados não é assim. Porque eu sei de pessoas de Lisboa que se vão federar noutras associações fora, porque dizem que lá não pedem exame médico. E, portanto,
é um bocado desagradável dizer isto assim em público, mas na realidade mas é verdade. Mas é público. É verdade, e portanto eu não tenho nada para esconder. Quando me perguntar eu digo, e já disse isto em fóruns de associações, em assembleias gerais, e portanto não tenho problema nenhum. Qual é a reação da Federação, por exemplo? A Federação disse isso é uma responsabilidade das associações. Mário, com toda esta tua história no dirigismo, falta ser um dia Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, ou não? Eu, como em tudo que aconteceu até agora na minha vida, eu não prevejo. Se acontecer, acontece. Pode acontecer, pode não acontecer. Pá, sinceramente, não faço nada para isso. Faço o meu trabalho, se calhar, e se for oportuno, e se eu achar que devo, e que... não digo que não é? Pode acontecer, ou pode não acontecer, é igual. Eu adoro, há uma coisa que eu digo sempre, eu vivo do ténis, não é? E adoro dar aulas de ténis, e dou aulas de ténis há mais de 40 anos e continuo a gostar de dar aulas de ténis. Portanto, posso continuar a dar aulas de ténis, posso estar na associação, posso sair da associação, posso ir para a federação ou não, não sei, vamos ver. Olha, só uma questão, a mim é um bocadinho cara, é uma ideia que eu tenho, mas queria também saber a tua opinião, tal como gostaria de saber a opinião de outros presidentes das associações, que eu espero recebê-los a todos aqui no Tennis Take, que tem a ver com o número de associações regionais. Há 13 neste momento, obviamente que a Açores e Madeira está fora de questão a sua existência, fazem todo sentido, mas 11 associações no continente. Não achas que é demais? Para os tempos em que vivemos, com mais autoestradas, a unir mais as cidades, com toda a tecnologia também a juntar mais facilmente as pessoas, qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião pessoal é que são demais. Há as leis, não é? Sim, o associativismo é livre, não é? Não, e a lei de baixo sistema esportivo e diz que deve haver uma associação por distrito, etc. Pronto, tudo bem. Pode haver. E ainda por cima, realmente, como estavas a dizer, principalmente com as novas tecnologias, aquilo que não se fazia antigamente agora faz muito facilmente sem estarmos perto uns dos outros. Não é? E realmente, o que é que acontece? Nós acabamos por desperdiçar energias, todo tipo de energias, não só financeiras, como também humanas, com essa dispersão de pessoas e de atividades, de recursos, porque realmente se calhar não era preciso. E as associações são muito pequenas, têm muito poucos clubes, e se calhar aproveitavam mais, e na sua área as coisas podiam ter um desenvolvimento maior se estivessem integradas ou umas com outras, ou numa associação maior, porque realmente neste momento eu acho que já não justifica tanta associação. Aliás, que há muitos anos, quando eu tinha saído da Federação um bocadinho antes disso, o Paulo Andrade era o Presidente da Federação, e o Paulo Andrade saiu da Federação porque propôs uma Assembleia Geral que se reduzisse o número de associações, e as associações não quiseram. Ele disse, então eu demito-me porque não concordo com isto, e isto não é viável desta forma. Eu acho que realmente, neste momento, são associações demais. Mas também não estás a ver maneira das próprias associações fazerem essa meia-culpa, entre aspas. Olha, vou-me apagar. Não, é difícil, mas pode-se, se calhar, fazer uma forma de apresentar um projeto que as pessoas se sintam integradas e que percebam que, se calhar, é vantajosa para elas. Não é? Porque, realmente, vamos falar, por exemplo, de competições de interclubes ou de competições juvenis. Com áreas geográficas muito grandes, é complicado as pessoas deslocarem-se, jogarem e tal, e portanto é difícil dizer, olha, vocês aí não podem ter campeonatos regionais de equipas porque... Mas se calhar há que projetar isso de outra forma, em que eles possam fazer essas coisas à mesma, mas que depois haja mais ligação a outras à volta e que se possa concentrar depois os recursos de uma forma que dê mais rendimento. Pronto. Uhum. Bom, está na hora das despedidas, mas vou-te fazer 2 ou 3 perguntas rápidas para uma despedida em grande, algo que te faça escolher. Por exemplo, o jogador português da história do ténis nacional que mais te marcou, mais te impressionou. O jogador? É assim, o jogador que mais me impressionou foi o Vaz Pinto, o Alfredo Vaz Pinto, de longe. É isso, ainda na fase terminal do ténis amador em Portugal e no profissionalismo. Agora, como jogador, acho que o João Sousa foi realmente o jogador até agora que alcançou uma melhor carreira e o melhor nível, de longe, para mim. Muito bem. Falamos agora num plano global. O melhor jogador de todos os tempos
e temos os chamados Big Three: Federer, Nadal, Djokovic. És federista? Sou por causa da forma de jogar, não é? Como, naturalmente, não é? É o meu tipo de jogo. Bom, creio que está na altura então de concluir esta conversa, mais uma aqui no Tennis Take, hoje tendo por protagonista o histórico Mário Azevedo Gomes. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Obrigado.